Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina descobrir que o tempo virou um luxo. Não aquele tempo que a gente desperdiça rolando o feed do celular, mas o tempo de verdade, o tempo que dá medo de perder. É exatamente desse lugar que nasce O Amor Pode Dar Certo. Não é um romance comum, daqueles cheios de encontros fofos e finais previsíveis. É um filme que chega devagar, sem fazer barulho e quando você percebe, já está mexendo em coisas profundas. Griffin trabalha com estatística, probabilidade, números. Vive cercado de gráficos, cálculos e previsões. Tudo na vida dele gira em torno de tentar entender padrões, antecipar resultados, reduzir riscos. Não é só profissão, é personalidade. Griffin acredita, lá no fundo, que se você entender bem o suficiente como as coisas funcionam, você consegue evitar surpresas dolorosas. Só que a vida não joga seguindo regras. Quando o diagnóstico chega, ele vem seco, direto, sem música dramática ao fundo. A doença é grave, terminal, e não oferece muitas alternativas. E o que mais chama a atenção não é o medo explícito de Griffin, é o silêncio. Ele não surta, não chora, não grita. Ele simplesmente absorve aquilo como se estivesse ouvindo um dado estatístico impossível de aceitar. Griffin começa a se afastar dos amigos, da família, de qualquer possibilidade de vínculo profundo. Não por falta de amor, mas por excesso dele. Ele acredita que se manter distante é uma forma de proteger os outros, como se amar alguém agora fosse um ato cruel. Esse isolamento não é vazio, ele é pesado. Griffin continua vivendo, trabalhando, conversando, mas tudo parece automático. Ele está presente fisicamente, mas emocionalmente já começou a se despedir do mundo. É como se ele estivesse tentando desaparecer aos poucos, para que a ausência futura doesse menos. E então, no meio desse estado quase anestesiado, surge Phoenix. O encontro dos dois acontece sem glamour. Não é romântico de imediato. Phoenix entra na vida de Griffin como um furacão estranho. Fala demais, faz perguntas demais, ri alto demais. Ela parece não ter nenhum respeito pelo espaço emocional que ele construiu ao redor de si. Griffin, claro, estranha. Ele observa Phoenix como quem tenta entender uma variável fora da curva. Ela não segue lógica, não respeita previsões. Vive como se o amanhã fosse um detalhe irrelevante. E isso incomoda, mas também atrai. O mais interessante é que Phoenix não demonstra pena, nem curiosidade invasiva. Ela simplesmente age como se Griffin estivesse vivo, não como alguém quebrado, não como um doente em potencial. Ela não tenta consertá-lo, ela apenas o puxa para momentos reais. Conversas estranhas, passeios impulsivos, risadas inesperadas. E pouco a pouco, Griffin começa a sentir algo que ele estava tentando evitar a todo custo: vontade de viver. Não um futuro distante, não grandes planos, mas o agora, o momento. Phoenix vive como quem já entendeu algo que o resto do mundo ainda não percebeu. Cada gesto dela carrega uma urgência silenciosa. Não é desespero, é consciência. Ela fala rápido, se envolve rápido, cria conexões rápidas, porque para ela, o tempo não é algo garantido, é algo emprestado. A relação entre os dois começa a se aprofundar de verdade aqui. Eles passam mais tempo juntos, compartilham momentos simples que ganham um peso enorme justamente porque não tem promessa de continuidade. Conversas que começam banais e de repente ficam profundas. Risadas que surgem no meio de assuntos sérios. Pequenos silêncios que dizem mais do que qualquer declaração de amor. Griffin ainda tenta manter distância emocional. Ele gosta de Phoenix, isso fica cada vez mais claro, mas o medo fala mais alto. Ele evita planos, evita promessas, evita se mostrar totalmente vulnerável. No fundo, ele acredita que quanto menos se envolver, menor vai ser a dor quando tudo acabar. Só que Phoenix não joga esse jogo. Ela provoca, questiona, puxa Griffin para fora da zona de segurança o tempo todo. Faz perguntas que ele não quer responder, vive o presente sem pedir permissão. E isso cria um conflito lindo e doloroso entre eles. Griffin vive tentando se preparar para o fim, enquanto Phoenix vive como se cada dia fosse um começo. Quando a verdade vem à tona, ela não explode, ela cai como um peso silencioso. Phoenix também está doente, também tem prazo,
também vive com a certeza de que o futuro não é algo garantido. A revelação muda tudo. Griffin se sente traído, confuso, magoado. Não só porque ela escondeu algo tão grande, mas porque agora ele não é mais o único lidando com a própria finitude. Pela primeira vez, ele vê alguém que entende exatamente o que ele sente, e isso assusta mais do que qualquer solidão. A relação entra num momento de crise. Griffin se fecha, se afasta, volta a usar o controle como defesa. Ele sente que se entregar agora é caminhar direto para uma dor dupla. Amar Phoenix significa perder Phoenix, e ele não sabe se consegue lidar com isso. Já Phoenix enxerga tudo de outra forma. Para ela, o erro não foi amar, o erro seria não ter amado. Ela não se arrepende de ter escondido a verdade no início, porque sabe que, se tivesse contado, Griffin talvez nunca tivesse vivido nada com ela. Mas essa lógica não se sustenta. Sem Phoenix, a vida de Griffin perde cor. Ele percebe que não está mais apenas evitando sofrer, está evitando viver. Os dias ficam vazios, repetitivos, e aquele isolamento que antes parecia proteção começa a parecer punição. O medo de perder Phoenix é grande, mas o medo de nunca ter vivido aquilo com ela começa a ser ainda maior. Phoenix, por outro lado, continua sendo Phoenix. Mesmo machucada, mesmo fragilizada, ela não se arrepende. Ela entende a reação de Griffin, mas não muda a própria visão da vida. Para ela, o amor nunca foi sobre duração, foi sobre intensidade, verdade, presença. Amar não era um investimento com retorno garantido, era um ato de coragem. Quando eles se reencontram, não há grandes discursos, não há promessas de para sempre. O que existe é uma escolha silenciosa e poderosa. Viver o que ainda existe, enquanto existe. Griffin finalmente entende que tentar controlar o fim só o afasta do agora, e que fugir do amor não impede a dor, só impede a felicidade. Griffin aprende que não amar por medo da perda é uma forma de morrer antes da hora. Phoenix confirma aquilo que sempre acreditou, que sentir vale mais do que se proteger. Juntos, eles constroem algo breve, mas inteiro. Algo que não depende de futuro para fazer sentido. O tempo não é algo abstrato, distante, mas é matéria-prima da vida. O tempo aqui não é cenário, é personagem. Griffin e Phoenix vivem com a certeza de que o relógio não está do lado deles, e isso desmonta a ilusão que quase todo mundo carrega de que depois eu faço, depois eu falo, depois eu vivo. Ele mostra que viver como se o tempo fosse infinito é muitas vezes a forma mais sutil de desperdiçá-lo. Outro valor central é a coragem emocional. Amar no filme nunca aparece como algo seguro. Pelo contrário, amar é arriscado, doloroso, vulnerável. Griffin representa o medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de se apegar. Phoenix representa a escolha consciente de sentir mesmo sabendo do fim. Viver apenas tentando evitar a dor também é uma forma de se anular. Griffin entende que se proteger demais é abrir mão da própria humanidade. Phoenix vive intensamente não porque é inconsequente, mas porque está inteira em cada momento. Quando conversa, ela está ali. Quando ri, ri de verdade. Quando ama, ama sem garantias. Em contraste, Griffin vive sempre um passo atrás, tentando calcular consequências futuras. O conflito entre os dois é, no fundo, um choque entre viver no agora e viver no e se. Nenhuma promessa de futuro substitui a potência de um presente vivido de verdade. A revelação da doença de Phoenix gera dor, mágoa, quebra de confiança, e o filme não romantiza isso. Ele mostra que esconder a verdade tem consequências reais. Ao mesmo tempo, ele propõe uma reflexão desconfortável. Às vezes, as pessoas escondem não por egoísmo, mas por medo de perder aquilo que finalmente deu sentido aos dias. Amar alguém envolve lidar com essas imperfeições. Há também um valor muito forte ligado à qualidade da vida, e não à duração. O que ele defende é algo mais profundo, que uma vida não precisa ser longa para ser inteira. Os momentos entre Griffin e Phoenix não são grandiosos, não mudam o mundo, não deixam legado histórico, mas são reais, são vividos. E isso, dentro da lógica do filme,
vale mais do que qualquer futuro idealizado que nunca chega. Fugir do sofrimento não impede a dor, apenas a adia e muitas vezes a torna mais vazia. Griffin aprende isso da forma mais dura. Ao se afastar de Phoenix, ele não se protege, ele se esvazia. Às vezes, controlar demais é só medo disfarçado de racionalidade. Amar é um ato de escolha, não de garantia. Griffin e Phoenix não ficam juntos porque acreditam em finais felizes, mas porque escolhem viver o que existe enquanto existe. Sem promessas falsas, sem para sempre, apenas verdade. O filme encerra dizendo, sem dizer em palavras, que a vida não pede segurança, pede presença, coragem e entrega. Imagina descobrir que o tempo virou um luxo. Não aquele tempo que a gente desperdiça rolando o feed do celular, mas o tempo de verdade, o tempo que dá medo de perder. É exatamente desse lugar que nasce O Amor Pode Dar Certo. Não é um romance comum, daqueles cheios de encontros fofos e finais previsíveis. É um filme que chega devagar, sem fazer barulho e quando você percebe, já está mexendo em coisas profundas. Griffin trabalha com estatística, probabilidade, números. Vive cercado de gráficos, cálculos e previsões. Tudo na vida dele gira em torno de tentar entender padrões, antecipar resultados, reduzir riscos. Não é só profissão, é personalidade. Griffin acredita, lá no fundo, que se você entender bem o suficiente como as coisas funcionam, você consegue evitar surpresas dolorosas. Só que a vida não joga seguindo regras. Quando o diagnóstico chega, ele vem seco, direto, sem música dramática ao fundo. A doença é grave, terminal, e não oferece muitas alternativas. E o que mais chama a atenção não é o medo explícito de Griffin, é o silêncio. Ele não surta, não chora, não grita. Ele simplesmente absorve aquilo como se estivesse ouvindo um dado estatístico impossível de aceitar. Griffin começa a se afastar dos amigos, da família, de qualquer possibilidade de vínculo profundo. Não por falta de amor, mas por excesso dele. Ele acredita que se manter distante é uma forma de proteger os outros, como se amar alguém agora fosse um ato cruel. Esse isolamento não é vazio, ele é pesado. Griffin continua vivendo, trabalhando, conversando, mas tudo parece automático. Ele está presente fisicamente, mas emocionalmente já começou a se despedir do mundo. É como se ele estivesse tentando desaparecer aos poucos, para que a ausência futura doesse menos. E então, no meio desse estado quase anestesiado, surge Phoenix. O encontro dos dois acontece sem glamour. Não é romântico de imediato. Phoenix entra na vida de Griffin como um furacão estranho. Fala demais, faz perguntas demais, ri alto demais. Ela parece não ter nenhum respeito pelo espaço emocional que ele construiu ao redor de si. Griffin, claro, estranha. Ele observa Phoenix como quem tenta entender uma variável fora da curva. Ela não segue lógica, não respeita previsões. Vive como se o amanhã fosse um detalhe irrelevante. E isso incomoda, mas também atrai. O mais interessante é que Phoenix não demonstra pena, nem curiosidade invasiva. Ela simplesmente age como se Griffin estivesse vivo, não como alguém quebrado, não como um doente em potencial. Ela não tenta consertá-lo, ela apenas o puxa para momentos reais. Conversas estranhas, passeios impulsivos, risadas inesperadas. E pouco a pouco, Griffin começa a sentir algo que ele estava tentando evitar a todo custo: vontade de viver. Não um futuro distante, não grandes planos, mas o agora, o momento. Phoenix vive como quem já entendeu algo que o resto do mundo ainda não percebeu. Cada gesto dela carrega uma urgência silenciosa. Não é desespero, é consciência. Ela fala rápido, se envolve rápido, cria conexões rápidas, porque para ela, o tempo não é algo garantido, é algo emprestado. A relação entre os dois começa a se aprofundar de verdade aqui. Eles passam mais tempo juntos, compartilham momentos simples que ganham um peso enorme justamente porque não tem promessa de continuidade. Conversas que começam banais e de repente ficam profundas. Risadas que surgem no meio de assuntos sérios. Pequenos silêncios que dizem mais do que qualquer declaração de amor. Griffin ainda tenta manter distância emocional. Ele gosta de Phoenix, isso fica cada vez mais claro, mas o medo fala mais alto. Ele evita planos, evita promessas, evita se mostrar totalmente vulnerável. No fundo, ele acredita que quanto menos se envolver, menor vai ser a dor quando tudo acabar.
Só que Phoenix não joga esse jogo. Ela provoca, questiona, puxa Griffin para fora da zona de segurança o tempo todo. Faz perguntas que ele não quer responder, vive o presente sem pedir permissão. E isso cria um conflito lindo e doloroso entre eles. Griffin vive tentando se preparar para o fim, enquanto Phoenix vive como se cada dia fosse um começo. Quando a verdade vem à tona, ela não explode, ela cai como um peso silencioso. Phoenix também está doente, também tem prazo, também vive com a certeza de que o futuro não é algo garantido. A revelação muda tudo. Griffin se sente traído, confuso, magoado. Não só porque ela escondeu algo tão grande, mas porque agora ele não é mais o único lidando com a própria finitude. Pela primeira vez, ele vê alguém que entende exatamente o que ele sente, e isso assusta mais do que qualquer solidão. A relação entra num momento de crise. Griffin se fecha, se afasta, volta a usar o controle como defesa. Ele sente que se entregar agora é caminhar direto para uma dor dupla. Amar Phoenix significa perder Phoenix, e ele não sabe se consegue lidar com isso. Já Phoenix enxerga tudo de outra forma. Para ela, o erro não foi amar, o erro seria não ter amado. Ela não se arrepende de ter escondido a verdade no início, porque sabe que, se tivesse contado, Griffin talvez nunca tivesse vivido nada com ela. Mas essa lógica não se sustenta. Sem Phoenix, a vida de Griffin perde cor. Ele percebe que não está mais apenas evitando sofrer, está evitando viver. Os dias ficam vazios, repetitivos, e aquele isolamento que antes parecia proteção começa a parecer punição. O medo de perder Phoenix é grande, mas o medo de nunca ter vivido aquilo com ela começa a ser ainda maior. Phoenix, por outro lado, continua sendo Phoenix. Mesmo machucada, mesmo fragilizada, ela não se arrepende. Ela entende a reação de Griffin, mas não muda a própria visão da vida. Para ela, o amor nunca foi sobre duração. Foi sobre intensidade, verdade, presença. Amar não era um investimento com retorno garantido. Era um ato de coragem. Quando eles se reencontram, não há grandes discursos, não há promessas de para sempre. O que existe é uma escolha silenciosa e poderosa. Viver o que ainda existe, enquanto existe. Griffin finalmente entende que tentar controlar o fim só o afasta do agora, e que fugir do amor não impede a dor, só impede a felicidade. Griffin aprende que não amar por medo da perda é uma forma de morrer antes da hora. Phoenix confirma aquilo que sempre acreditou, que sentir vale mais do que se proteger. Juntos, eles constroem algo breve, mas inteiro. Algo que não depende de futuro para fazer sentido. O tempo não é algo abstrato, distante, mas é matéria-prima da vida. O tempo aqui não é cenário, é personagem. Griffin e Phoenix vivem com a certeza de que o relógio não está do lado deles, e isso desmonta a ilusão que quase todo mundo carrega de que depois eu faço, depois eu falo, depois eu vivo. Ele mostra que viver como se o tempo fosse infinito é muitas vezes a forma mais sutil de desperdiçá-lo. Outro valor central é a coragem emocional. Amar no filme nunca aparece como algo seguro, pelo contrário, amar é arriscado, doloroso, vulnerável. Griffin representa o medo, medo de perder, medo de sofrer, medo de se apegar. Phoenix representa a escolha consciente de sentir mesmo sabendo do fim. Viver apenas tentando evitar a dor também é uma forma de se anular. Griffin entende que se proteger demais é abrir mão da própria humanidade. Phoenix vive intensamente não porque é inconsequente, mas porque está inteira em cada momento. Quando conversa, ela está ali. Quando ri, ri de verdade. Quando ama, ama sem garantias. Em contraste, Griffin vive sempre um passo atrás, tentando calcular consequências futuras. O conflito entre os dois é, no fundo, um choque entre viver no agora e viver no e se. Nenhuma promessa de futuro substitui a potência de um presente vivido de verdade. A revelação da doença de Phoenix gera dor, mágoa, quebra de confiança, e o filme não romantiza isso. Ele mostra que esconder a verdade tem consequências reais. Ao mesmo tempo, ele propõe uma reflexão desconfortável.
Às vezes, as pessoas escondem não por egoísmo, mas por medo de perder aquilo que finalmente deu sentido aos dias. Amar alguém envolve lidar com essas imperfeições. Há também um valor muito forte ligado à qualidade da vida, e não à duração. O que ele defende é algo mais profundo, que uma vida não precisa ser longa para ser inteira. Os momentos entre Griffin e Phoenix não são grandiosos, não mudam o mundo, não deixam legado histórico, mas são reais, são vividos. E isso, dentro da lógica do filme, vale mais do que qualquer futuro idealizado que nunca chega. Fugir do sofrimento não impede a dor, apenas a adia e muitas vezes a torna mais vazia. Griffin aprende isso da forma mais dura. Ao se afastar de Phoenix, ele não se protege, ele se esvazia. Às vezes, controlar demais é só medo disfarçado de racionalidade. Amar é um ato de escolha, não de garantia. Griffin e Phoenix não ficam juntos porque acreditam em finais felizes, mas porque escolhem viver o que existe enquanto existe. Sem promessas falsas, sem para sempre, apenas verdade. O filme encerra dizendo, sem dizer em palavras, que a vida não pede segurança, pede presença, coragem e entrega. Imagina descobrir que o tempo virou um luxo. Não aquele tempo que a gente desperdiça rolando o feed do celular, mas o tempo de verdade, o tempo que dá medo de perder. É exatamente desse lugar que nasce O Amor Pode Dar Certo. Não é um romance comum, daqueles cheios de encontros fofos e finais previsíveis. É um filme que chega devagar, sem fazer barulho e quando você percebe, já está mexendo em coisas profundas. Griffin trabalha com estatística, probabilidade, números. Vive cercado de gráficos, cálculos e previsões. Tudo na vida dele gira em torno de tentar entender padrões, antecipar resultados, reduzir riscos. Não é só profissão, é personalidade. Griffin acredita, lá no fundo, que se você entender bem o suficiente como as coisas funcionam, você consegue evitar surpresas dolorosas. Só que a vida não joga seguindo regras. Quando o diagnóstico chega, ele vem seco, direto, sem música dramática ao fundo. A doença é grave, terminal, e não oferece muitas alternativas. E o que mais chama a atenção não é o medo explícito de Griffin, é o silêncio. Ele não surta, não chora, não grita. Ele simplesmente absorve aquilo como se estivesse ouvindo um dado estatístico impossível de aceitar. Griffin começa a se afastar dos amigos, da família, de qualquer possibilidade de vínculo profundo. Não por falta de amor, mas por excesso dele. Ele acredita que se manter distante é uma forma de proteger os outros, como se amar alguém agora fosse um ato cruel. Esse isolamento não é vazio, ele é pesado. Griffin continua vivendo, trabalhando, conversando, mas tudo parece automático. Ele está presente fisicamente, mas emocionalmente já começou a se despedir do mundo. É como se ele estivesse tentando desaparecer aos poucos, para que a ausência futura doesse menos. E então, no meio desse estado quase anestesiado, surge Phoenix. O encontro dos dois acontece sem glamour. Não é romântico de imediato. Phoenix entra na vida de Griffin como um furacão estranho. Fala demais, faz perguntas demais, ri alto demais. Ela parece não ter nenhum respeito pelo espaço emocional que ele construiu ao redor de si. Griffin, claro, estranha. Ele observa Phoenix como quem tenta entender uma variável fora da curva. Ela não segue lógica, não respeita previsões. Vive como se o amanhã fosse um detalhe irrelevante. E isso incomoda, mas também atrai. O mais interessante é que Phoenix não demonstra pena, nem curiosidade invasiva. Ela simplesmente age como se Griffin estivesse vivo, não como alguém quebrado, não como um doente em potencial. Ela não tenta consertá-lo, ela apenas o puxa para momentos reais. Conversas estranhas, passeios impulsivos, risadas inesperadas. E pouco a pouco, Griffin começa a sentir algo que ele estava tentando evitar a todo custo: vontade de viver. Não um futuro distante, não grandes planos, mas o agora, o momento. Phoenix vive como quem já entendeu algo que o resto do mundo ainda não percebeu. Cada gesto dela carrega uma urgência silenciosa. Não é desespero, é consciência. Ela fala rápido, se envolve rápido, cria conexões rápidas, porque para ela, o tempo não é algo garantido, é algo emprestado. A relação entre os dois começa a se aprofundar de verdade aqui.
Eles passam mais tempo juntos, compartilham momentos simples que ganham um peso enorme justamente porque não tem promessa de continuidade. Conversas que começam banais e de repente ficam profundas. Risadas que surgem no meio de assuntos sérios. Pequenos silêncios que dizem mais do que qualquer declaração de amor. Griffin ainda tenta manter distância emocional. Ele gosta de Phoenix, isso fica cada vez mais claro, mas o medo fala mais alto. Ele evita planos, evita promessas, evita se mostrar totalmente vulnerável. No fundo, ele acredita que quanto menos se envolver, menor vai ser a dor quando tudo acabar. Só que Phoenix não joga esse jogo. Ela provoca, questiona, puxa Griffin para fora da zona de segurança o tempo todo. Faz perguntas que ele não quer responder, vive o presente sem pedir permissão. E isso cria um conflito lindo e doloroso entre eles. Griffin vive tentando se preparar para o fim, enquanto Phoenix vive como se cada dia fosse um começo. Quando a verdade vem à tona, ela não explode, ela cai como um peso silencioso. Phoenix também está doente, também tem prazo, também vive com a certeza de que o futuro não é algo garantido. A revelação muda tudo. Griffin se sente traído, confuso, magoado. Não só porque ela escondeu algo tão grande, mas porque agora ele não é mais o único lidando com a própria finitude. Pela primeira vez, ele vê alguém que entende exatamente o que ele sente, e isso assusta mais do que qualquer solidão. A relação entra num momento de crise. Griffin se fecha, se afasta, volta a usar o controle como defesa. Ele sente que se entregar agora é caminhar direto para uma dor dupla. Amar Phoenix significa perder Phoenix, e ele não sabe se consegue lidar com isso. Já Phoenix enxerga tudo de outra forma. Para ela, o erro não foi amar, o erro seria não ter amado. Ela não se arrepende de ter escondido a verdade no início, porque sabe que, se tivesse contado, Griffin talvez nunca tivesse vivido nada com ela. Mas essa lógica não se sustenta. Sem Phoenix, a vida de Griffin perde cor. Ele percebe que não está mais apenas evitando sofrer, está evitando viver. Os dias ficam vazios, repetitivos, e aquele isolamento que antes parecia proteção começa a parecer punição. O medo de perder Phoenix é grande, mas o medo de nunca ter vivido aquilo com ela começa a ser ainda maior. Phoenix, por outro lado, continua sendo Phoenix. Mesmo machucada, mesmo fragilizada, ela não se arrepende. Ela entende a reação de Griffin, mas não muda a própria visão da vida. Para ela, o amor nunca foi sobre duração. Foi sobre intensidade, verdade, presença. Amar não era um investimento com retorno garantido. Era um ato de coragem. Quando eles se reencontram, não há grandes discursos, não há promessas de para sempre. O que existe é uma escolha silenciosa e poderosa. Viver o que ainda existe, enquanto existe. Griffin finalmente entende que tentar controlar o fim só o afasta do agora, e que fugir do amor não impede a dor, só impede a felicidade. Griffin aprende que não amar por medo da perda é uma forma de morrer antes da hora. Phoenix confirma aquilo que sempre acreditou, que sentir vale mais do que se proteger. Juntos, eles constroem algo breve, mas inteiro. Algo que não depende de futuro para fazer sentido. O tempo não é algo abstrato, distante, mas é matéria-prima da vida. O tempo aqui não é cenário, é personagem. Griffin e Phoenix vivem com a certeza de que o relógio não está do lado deles, e isso desmonta a ilusão que quase todo mundo carrega de que depois eu faço, depois eu falo, depois eu vivo. Ele mostra que viver como se o tempo fosse infinito é muitas vezes a forma mais sutil de desperdiçá-lo. Outro valor central é a coragem emocional. Amar no filme nunca aparece como algo seguro. Pelo contrário, amar é arriscado, doloroso, vulnerável. Griffin representa o medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de se apegar. Phoenix representa a escolha consciente de sentir mesmo sabendo do fim. Viver apenas tentando evitar a dor também é uma forma de se anular. Griffin entende que se proteger demais é abrir mão da própria humanidade. Phoenix vive intensamente não porque é inconsequente, mas porque está inteira em cada momento. Quando conversa, ela está ali. Quando ri, ri de verdade. Quando ama, ama sem garantias.
Em contraste, Griffin vive sempre um passo atrás, tentando calcular consequências futuras. O conflito entre os dois é, no fundo, um choque entre viver no agora e viver no e se. Nenhuma promessa de futuro substitui a potência de um presente vivido de verdade. A revelação da doença de Phoenix gera dor, mágoa, quebra de confiança, e o filme não romantiza isso. Ele mostra que esconder a verdade tem consequências reais. Ao mesmo tempo, ele propõe uma reflexão desconfortável. Às vezes, as pessoas escondem não por egoísmo, mas por medo de perder aquilo que finalmente deu sentido aos dias. Amar alguém envolve lidar com essas imperfeições. Há também um valor muito forte ligado à qualidade da vida, e não à duração. O que ele defende é algo mais profundo, que uma vida não precisa ser longa para ser inteira. Os momentos entre Griffin e Phoenix não são grandiosos, não mudam o mundo, não deixam legado histórico, mas são reais, são vividos. E isso, dentro da lógica do filme, vale mais do que qualquer futuro idealizado que nunca chega. Fugir do sofrimento não impede a dor, apenas a adia e muitas vezes a torna mais vazia. Griffin aprende isso da forma mais dura. Ao se afastar de Phoenix, ele não se protege, ele se esvazia. Às vezes, controlar demais é só medo disfarçado de racionalidade. Amar é um ato de escolha, não de garantia. Griffin e Phoenix não ficam juntos porque acreditam em finais felizes, mas porque escolhem viver o que existe enquanto existe. Sem promessas falsas, sem para sempre, apenas verdade. O filme encerra dizendo, sem dizer em palavras, que a vida não pede segurança, pede presença, coragem e entrega. Imagina descobrir que o tempo virou um luxo. Não aquele tempo que a gente desperdiça rolando o feed do celular, mas o tempo de verdade, o tempo que dá medo de perder. É exatamente desse lugar que nasce O Amor Pode Dar Certo. Não é um romance comum, daqueles cheios de encontros fofos e finais previsíveis. É um filme que chega devagar, sem fazer barulho, e quando você percebe, já está mexendo em coisas profundas. Griffin trabalha com estatística, probabilidade, números. Vive cercado de gráficos, cálculos e previsões. Tudo na vida dele gira em torno de tentar entender padrões, antecipar resultados, reduzir riscos. Não é só profissão, é personalidade. Griffin acredita, lá no fundo, que se você entender bem o suficiente como as coisas funcionam, você consegue evitar surpresas dolorosas. Só que a vida não joga seguindo regras. Quando o diagnóstico chega, ele vem seco, direto, sem música dramática ao fundo. A doença é grave, terminal, e não oferece muitas alternativas. E o que mais chama a atenção não é o medo explícito de Griffin, é o silêncio. Ele não surta, não chora, não grita. Ele simplesmente absorve aquilo como se estivesse ouvindo um dado estatístico impossível de aceitar. Griffin começa a se afastar dos amigos, da família, de qualquer possibilidade de vínculo profundo. Não por falta de amor, mas por excesso dele. Ele acredita que se manter distante é uma forma de proteger os outros, como se amar alguém agora fosse um ato cruel. Esse isolamento não é vazio, ele é pesado. Griffin continua vivendo, trabalhando, conversando, mas tudo parece automático. Ele está presente fisicamente, mas emocionalmente já começou a se despedir do mundo. É como se ele estivesse tentando desaparecer aos poucos, para que a ausência futura doesse menos. E então, no meio desse estado quase anestesiado, surge Phoenix. O encontro dos dois acontece sem glamour. Não é romântico de imediato. Phoenix entra na vida de Griffin como um furacão estranho. Fala demais, faz perguntas demais, ri alto demais. Ela parece não ter nenhum respeito pelo espaço emocional que ele construiu ao redor de si. Griffin, claro, estranha. Ele observa Phoenix como quem tenta entender uma variável fora da curva. Ela não segue lógica, não respeita previsões. Vive como se o amanhã fosse um detalhe irrelevante. E isso incomoda, mas também atrai. O mais interessante é que Phoenix não demonstra pena, nem curiosidade invasiva. Ela simplesmente age como se Griffin estivesse vivo, não como alguém quebrado, não como um doente em potencial. Ela não tenta consertá-lo, ela apenas o puxa para momentos reais. Conversas estranhas, passeios impulsivos, risadas inesperadas. E pouco a pouco, Griffin começa a sentir algo que ele estava tentando evitar a todo custo:
vontade de viver. Não um futuro distante, não grandes planos, mas o agora, o momento. Phoenix vive como quem já entendeu algo que o resto do mundo ainda não percebeu. Cada gesto dela carrega uma urgência silenciosa. Não é desespero, é consciência. Ela fala rápido, se envolve rápido, cria conexões rápidas, porque para ela, o tempo não é algo garantido, é algo emprestado. A relação entre os dois começa a se aprofundar de verdade aqui. Eles passam mais tempo juntos, compartilham momentos simples que ganham um peso enorme justamente porque não tem promessa de continuidade. Conversas que começam banais e de repente ficam profundas. Risadas que surgem no meio de assuntos sérios. Pequenos silêncios que dizem mais do que qualquer declaração de amor. Griffin ainda tenta manter distância emocional. Ele gosta de Phoenix, isso fica cada vez mais claro, mas o medo fala mais alto. Ele evita planos, evita promessas, evita se mostrar totalmente vulnerável. No fundo, ele acredita que quanto menos se envolver, menor vai ser a dor quando tudo acabar. Só que Phoenix não joga esse jogo. Ela provoca, questiona, puxa Griffin para fora da zona de segurança o tempo todo. Faz perguntas que ele não quer responder, vive o presente sem pedir permissão. E isso cria um conflito lindo e doloroso entre eles. Griffin vive tentando se preparar para o fim, enquanto Phoenix vive como se cada dia fosse um começo. Quando a verdade vem à tona, ela não explode, ela cai como um peso silencioso. Phoenix também está doente, também tem prazo, também vive com a certeza de que o futuro não é algo garantido. A revelação muda tudo. Griffin se sente traído, confuso, magoado. Não só porque ela escondeu algo tão grande, mas porque agora ele não é mais o único lidando com a própria finitude. Pela primeira vez, ele vê alguém que entende exatamente o que ele sente, e isso assusta mais do que qualquer solidão. A relação entra num momento de crise. Griffin se fecha, se afasta, volta a usar o controle como defesa. Ele sente que se entregar agora é caminhar direto para uma dor dupla. Amar Phoenix significa perder Phoenix, e ele não sabe se consegue lidar com isso. Já Phoenix enxerga tudo de outra forma. Para ela, o erro não foi amar, o erro seria não ter amado. Ela não se arrepende de ter escondido a verdade no início, porque sabe que, se tivesse contado, Griffin talvez nunca tivesse vivido nada com ela. Mas essa lógica não se sustenta. Sem Phoenix, a vida de Griffin perde cor. Ele percebe que não está mais apenas evitando sofrer, está evitando viver. Os dias ficam vazios, repetitivos, e aquele isolamento que antes parecia proteção começa a parecer punição. O medo de perder Phoenix é grande, mas o medo de nunca ter vivido aquilo com ela começa a ser ainda maior. Phoenix, por outro lado, continua sendo Phoenix. Mesmo machucada, mesmo fragilizada, ela não se arrepende. Ela entende a reação de Griffin, mas não muda a própria visão da vida. Para ela, o amor nunca foi sobre duração. Foi sobre intensidade, verdade, presença. Amar não era um investimento com retorno garantido. Era um ato de coragem. Quando eles se reencontram, não há grandes discursos, não há promessas de para sempre. O que existe é uma escolha silenciosa e poderosa. Viver o que ainda existe, enquanto existe. Griffin finalmente entende que tentar controlar o fim só o afasta do agora. E que fugir do amor não impede a dor, só impede a felicidade. Griffin aprende que não amar por medo da perda é uma forma de morrer antes da hora. Phoenix confirma aquilo que sempre acreditou, que sentir vale mais do que se proteger. Juntos, eles constroem algo breve, mas inteiro. Algo que não depende de futuro para fazer sentido. O tempo não é algo abstrato, distante, mas é matéria-prima da vida. O tempo aqui não é cenário, é personagem. Griffin e Phoenix vivem com a certeza de que o relógio não está do lado deles, e isso desmonta a ilusão que quase todo mundo carrega de que depois eu faço, depois eu falo, depois eu vivo. Ele mostra que viver como se o tempo fosse infinito é muitas vezes a forma mais sutil de desperdiçá-lo. Outro valor central é a coragem emocional. Amar no filme nunca aparece como algo seguro. Pelo contrário, amar é arriscado, doloroso, vulnerável. Griffin representa o medo,
Medo de perder, medo de sofrer, medo de se apegar. Phoenix representa a escolha consciente de sentir mesmo sabendo do fim. Viver apenas tentando evitar a dor também é uma forma de se anular. Griffin entende que se proteger demais é abrir mão da própria humanidade. Phoenix vive intensamente não porque é inconsequente, mas porque está inteira em cada momento. Quando conversa, ela está ali. Quando ri, ri de verdade. Quando ama, ama sem garantias. Em contraste, Griffin vive sempre um passo atrás, tentando calcular consequências futuras. O conflito entre os dois é, no fundo, um choque entre viver no agora e viver no e se. Nenhuma promessa de futuro substitui a potência de um presente vivido de verdade. A revelação da doença de Phoenix gera dor, mágoa, quebra de confiança, e o filme não romantiza isso. Ele mostra que esconder a verdade tem consequências reais. Ao mesmo tempo, ele propõe uma reflexão desconfortável. Às vezes, as pessoas escondem não por egoísmo, mas por medo de perder aquilo que finalmente deu sentido aos dias. Amar alguém envolve lidar com essas imperfeições. Há também um valor muito forte ligado à qualidade da vida, e não à duração. O que ele defende é algo mais profundo, que uma vida não precisa ser longa para ser inteira. Os momentos entre Griffin e Phoenix não são grandiosos, não mudam o mundo, não deixam legado histórico, mas são reais, são vividos. E isso, dentro da lógica do filme, vale mais do que qualquer futuro idealizado que nunca chega. Fugir do sofrimento não impede a dor, apenas a adia e muitas vezes a torna mais vazia. Griffin aprende isso da forma mais dura. Ao se afastar de Phoenix, ele não se protege, ele se esvazia. Às vezes, controlar demais é só medo disfarçado de racionalidade. Amar é um ato de escolha, não de garantia. Griffin e Phoenix não ficam juntos porque acreditam em finais felizes, mas porque escolhem viver o que existe enquanto existe. Sem promessas falsas, sem para sempre, apenas verdade. O filme encerra dizendo, sem dizer em palavras, que a vida não pede segurança, pede presença, coragem e entrega. Imagina descobrir que o tempo virou um luxo. Não aquele tempo que a gente desperdiça rolando o feed do celular, mas o tempo de verdade, o tempo que dá medo de perder. É exatamente desse lugar que nasce O Amor Pode Dar Certo. Não é um romance comum, daqueles cheios de encontros fofos e finais previsíveis. É um filme que chega devagar, sem fazer barulho e quando você percebe, já está mexendo em coisas profundas. Griffin trabalha com estatística, probabilidade, números. Vive cercado de gráficos, cálculos e previsões. Tudo na vida dele gira em torno de tentar entender padrões, antecipar resultados, reduzir riscos. Não é só profissão, é personalidade. Griffin acredita, lá no fundo, que se você entender bem o suficiente como as coisas funcionam, você consegue evitar surpresas dolorosas. Só que a vida não joga seguindo regras. Quando o diagnóstico chega, ele vem seco, direto, sem música dramática ao fundo. A doença é grave, terminal, e não oferece muitas alternativas. E o que mais chama a atenção não é o medo explícito de Griffin, é o silêncio. Ele não surta, não chora, não grita. Ele simplesmente absorve aquilo como se estivesse ouvindo um dado estatístico impossível de aceitar. Griffin começa a se afastar dos amigos, da família, de qualquer possibilidade de vínculo profundo. Não por falta de amor, mas por excesso dele. Ele acredita que se manter distante é uma forma de proteger os outros, como se amar alguém agora fosse um ato cruel. Esse isolamento não é vazio, ele é pesado. Griffin continua vivendo, trabalhando, conversando, mas tudo parece automático. Ele está presente fisicamente, mas emocionalmente já começou a se despedir do mundo. É como se ele estivesse tentando desaparecer aos poucos, para que a ausência futura doesse menos. E então, no meio desse estado quase anestesiado, surge Phoenix. O encontro dos dois acontece sem glamour. Não é romântico de imediato. Phoenix entra na vida de Griffin como um furacão estranho. Fala demais, faz perguntas demais, ri alto demais. Ela parece não ter nenhum respeito pelo espaço emocional que ele construiu ao redor de si. Griffin, claro, estranha. Ele observa Phoenix como quem tenta entender uma variável fora da curva. Ela não segue lógica, não respeita previsões,
Vive como se o amanhã fosse um detalhe irrelevante. E isso incomoda, mas também atrai. O mais interessante é que Phoenix não demonstra pena, nem curiosidade invasiva. Ela simplesmente age como se Griffin estivesse vivo, não como alguém quebrado, não como um doente em potencial. Ela não tenta consertá-lo, ela apenas o puxa para momentos reais. Conversas estranhas, passeios impulsivos, risadas inesperadas. E pouco a pouco, Griffin começa a sentir algo que ele estava tentando evitar a todo custo: vontade de viver. Não um futuro distante, não grandes planos, mas o agora, o momento. Phoenix vive como quem já entendeu algo que o resto do mundo ainda não percebeu. Cada gesto dela carrega uma urgência silenciosa. Não é desespero, é consciência. Ela fala rápido, se envolve rápido, cria conexões rápidas, porque para ela, o tempo não é algo garantido, é algo emprestado. A relação entre os dois começa a se aprofundar de verdade aqui. Eles passam mais tempo juntos, compartilham momentos simples que ganham um peso enorme justamente porque não tem promessa de continuidade. Conversas que começam banais e de repente ficam profundas. Risadas que surgem no meio de assuntos sérios. Pequenos silêncios que dizem mais do que qualquer declaração de amor. Griffin ainda tenta manter distância emocional. Ele gosta de Phoenix, isso fica cada vez mais claro, mas o medo fala mais alto. Ele evita planos, evita promessas, evita se mostrar totalmente vulnerável. No fundo, ele acredita que quanto menos se envolver, menor vai ser a dor quando tudo acabar. Só que Phoenix não joga esse jogo. Ela provoca, questiona, puxa Griffin para fora da zona de segurança o tempo todo. Faz perguntas que ele não quer responder, vive o presente sem pedir permissão. E isso cria um conflito lindo e doloroso entre eles. Griffin vive tentando se preparar para o fim, enquanto Phoenix vive como se cada dia fosse um começo. Quando a verdade vem à tona, ela não explode, ela cai como um peso silencioso. Phoenix também está doente, também tem prazo, também vive com a certeza de que o futuro não é algo garantido. A revelação muda tudo. Griffin se sente traído, confuso, magoado. Não só porque ela escondeu algo tão grande, mas porque agora ele não é mais o único lidando com a própria finitude. Pela primeira vez, ele vê alguém que entende exatamente o que ele sente, e isso assusta mais do que qualquer solidão. A relação entra num momento de crise. Griffin se fecha, se afasta, volta a usar o controle como defesa. Ele sente que se entregar agora é caminhar direto para uma dor dupla. Amar Phoenix significa perder Phoenix, e ele não sabe se consegue lidar com isso. Já Phoenix enxerga tudo de outra forma. Para ela, o erro não foi amar, o erro seria não ter amado. Ela não se arrepende de ter escondido a verdade no início, porque sabe que, se tivesse contado, Griffin talvez nunca tivesse vivido nada com ela. Mas essa lógica não se sustenta. Sem Phoenix, a vida de Griffin perde cor. Ele percebe que não está mais apenas evitando sofrer, está evitando viver. Os dias ficam vazios, repetitivos, e aquele isolamento que antes parecia proteção começa a parecer punição. O medo de perder Phoenix é grande, mas o medo de nunca ter vivido aquilo com ela começa a ser ainda maior. Phoenix, por outro lado, continua sendo Phoenix. Mesmo machucada, mesmo fragilizada, ela não se arrepende. Ela entende a reação de Griffin, mas não muda a própria visão da vida. Para ela, o amor nunca foi sobre duração. Foi sobre intensidade, verdade, presença. Amar não era um investimento com retorno garantido. Era um ato de coragem. Quando eles se reencontram, não há grandes discursos, não há promessas de para sempre. O que existe é uma escolha silenciosa e poderosa. Viver o que ainda existe, enquanto existe. Griffin finalmente entende que tentar controlar o fim só o afasta do agora, e que fugir do amor não impede a dor, só impede a felicidade. Griffin aprende que não amar por medo da perda é uma forma de morrer antes da hora. Phoenix confirma aquilo que sempre acreditou, que sentir vale mais do que se proteger. Juntos, eles constroem algo breve, mas inteiro. Algo que não depende de futuro para fazer sentido. O tempo não é algo abstrato, distante, mas é matéria-prima da vida. O tempo aqui não é cenário, é personagem.
Griffin e Phoenix vivem com a certeza de que o relógio não está do lado deles, e isso desmonta a ilusão que quase todo mundo carrega de que depois eu faço, depois eu falo, depois eu vivo. Ele mostra que viver como se o tempo fosse infinito é muitas vezes a forma mais sutil de desperdiçá-lo. Outro valor central é a coragem emocional. Amar no filme nunca aparece como algo seguro. Pelo contrário, amar é arriscado, doloroso, vulnerável. Griffin representa o medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de se apegar. Phoenix representa a escolha consciente de sentir mesmo sabendo do fim. Viver apenas tentando evitar a dor também é uma forma de se anular. Griffin entende que se proteger demais é abrir mão da própria humanidade. Phoenix vive intensamente não porque é inconsequente, mas porque está inteira em cada momento. Quando conversa, ela está ali. Quando ri, ri de verdade. Quando ama, ama sem garantias. Em contraste, Griffin vive sempre um passo atrás, tentando calcular consequências futuras. O conflito entre os dois é, no fundo, um choque entre viver no agora e viver no e se. Nenhuma promessa de futuro substitui a potência de um presente vivido de verdade. A revelação da doença de Phoenix gera dor, mágoa, quebra de confiança, e o filme não romantiza isso. Ele mostra que esconder a verdade tem consequências reais. Ao mesmo tempo, ele propõe uma reflexão desconfortável. Às vezes, as pessoas escondem não por egoísmo, mas por medo de perder aquilo que finalmente deu sentido aos dias. Amar alguém envolve lidar com essas imperfeições. Há também um valor muito forte ligado à qualidade da vida, e não à duração. O que ele defende é algo mais profundo, que uma vida não precisa ser longa para ser inteira. Os momentos entre Griffin e Phoenix não são grandiosos, não mudam o mundo, não deixam legado histórico, mas são reais, são vividos. E isso, dentro da lógica do filme, vale mais do que qualquer futuro idealizado que nunca chega. Fugir do sofrimento não impede a dor, apenas a adia e muitas vezes a torna mais vazia. Griffin aprende isso da forma mais dura. Ao se afastar de Phoenix, ele não se protege, ele se esvazia. Às vezes, controlar demais é só medo disfarçado de racionalidade. Amar é um ato de escolha, não de garantia. Griffin e Phoenix não ficam juntos porque acreditam em finais felizes, mas porque escolhem viver o que existe enquanto existe, sem promessas falsas, sem para sempre, apenas verdade. O filme encerra dizendo, sem dizer em palavras, que a vida não pede segurança, pede presença, coragem e entrega. Imagina descobrir que o tempo virou um luxo. Não aquele tempo que a gente desperdiça rolando o feed do celular, mas o tempo de verdade, o tempo que dá medo de perder. É exatamente desse lugar que nasce O Amor Pode Dar Certo. Não é um romance comum, daqueles cheios de encontros fofos e finais previsíveis. É um filme que chega devagar, sem fazer barulho e quando você percebe, já está mexendo em coisas profundas. Griffin trabalha com estatística, probabilidade, números. Vive cercado de gráficos, cálculos e previsões. Tudo na vida dele gira em torno de tentar entender padrões, antecipar resultados, reduzir riscos. Não é só profissão, é personalidade. Griffin acredita, lá no fundo, que se você entender bem o suficiente como as coisas funcionam, você consegue evitar surpresas dolorosas. Só que a vida não joga seguindo regras. Quando o diagnóstico chega, ele vem seco, direto, sem música dramática ao fundo. A doença é grave, terminal, e não oferece muitas alternativas. E o que mais chama a atenção não é o medo explícito de Griffin, é o silêncio. Ele não surta, não chora, não grita. Ele simplesmente absorve aquilo como se estivesse ouvindo um dado estatístico impossível de aceitar. Griffin começa a se afastar dos amigos, da família, de qualquer possibilidade de vínculo profundo. Não por falta de amor, mas por excesso dele. Ele acredita que se manter distante é uma forma de proteger os outros, como se amar alguém agora fosse um ato cruel. Esse isolamento não é vazio, ele é pesado. Griffin continua vivendo, trabalhando, conversando, mas tudo parece automático. Ele está presente fisicamente, mas emocionalmente já começou a se despedir do mundo. É como se ele estivesse tentando desaparecer aos poucos, para que a ausência futura doesse menos.
E então, no meio desse estado quase anestesiado, surge Phoenix. O encontro dos dois acontece sem glamour. Não é romântico de imediato. Phoenix entra na vida de Griffin como um furacão estranho. Fala demais, faz perguntas demais, ri alto demais. Ela parece não ter nenhum respeito pelo espaço emocional que ele construiu ao redor de si. Griffin, claro, estranha. Ele observa Phoenix como quem tenta entender uma variável fora da curva. Ela não segue lógica, não respeita previsões. Vive como se o amanhã fosse um detalhe irrelevante. E isso incomoda, mas também atrai. O mais interessante é que Phoenix não demonstra pena, nem curiosidade invasiva. Ela simplesmente age como se Griffin estivesse vivo, não como alguém quebrado, não como um doente em potencial. Ela não tenta consertá-lo, ela apenas o puxa para momentos reais. Conversas estranhas, passeios impulsivos, risadas inesperadas. E pouco a pouco, Griffin começa a sentir algo que ele estava tentando evitar a todo custo: vontade de viver. Não um futuro distante, não grandes planos, mas o agora, o momento. Phoenix vive como quem já entendeu algo que o resto do mundo ainda não percebeu. Cada gesto dela carrega uma urgência silenciosa. Não é desespero, é consciência. Ela fala rápido, se envolve rápido, cria conexões rápidas, porque para ela, o tempo não é algo garantido, é algo emprestado. A relação entre os dois começa a se aprofundar de verdade aqui. Eles passam mais tempo juntos, compartilham momentos simples que ganham um peso enorme justamente porque não tem promessa de continuidade. Conversas que começam banais e de repente ficam profundas. Risadas que surgem no meio de assuntos sérios. Pequenos silêncios que dizem mais do que qualquer declaração de amor. Griffin ainda tenta manter distância emocional. Ele gosta de Phoenix, isso fica cada vez mais claro, mas o medo fala mais alto. Ele evita planos, evita promessas, evita se mostrar totalmente vulnerável. No fundo, ele acredita que quanto menos se envolver, menor vai ser a dor quando tudo acabar. Só que Phoenix não joga esse jogo. Ela provoca, questiona, puxa Griffin para fora da zona de segurança o tempo todo. Faz perguntas que ele não quer responder, vive o presente sem pedir permissão. E isso cria um conflito lindo e doloroso entre eles. Griffin vive tentando se preparar para o fim, enquanto Phoenix vive como se cada dia fosse um começo. Quando a verdade vem à tona, ela não explode, ela cai como um peso silencioso. Phoenix também está doente, também tem prazo, também vive com a certeza de que o futuro não é algo garantido. A revelação muda tudo. Griffin se sente traído, confuso, magoado. Não só porque ela escondeu algo tão grande, mas porque agora ele não é mais o único lidando com a própria finitude. Pela primeira vez, ele vê alguém que entende exatamente o que ele sente, e isso assusta mais do que qualquer solidão. A relação entra num momento de crise. Griffin se fecha, se afasta, volta a usar o controle como defesa. Ele sente que se entregar agora é caminhar direto para uma dor dupla. Amar Phoenix significa perder Phoenix, e ele não sabe se consegue lidar com isso. Já Phoenix enxerga tudo de outra forma. Para ela, o erro não foi amar, o erro seria não ter amado. Ela não se arrepende de ter escondido a verdade no início, porque sabe que, se tivesse contado, Griffin talvez nunca tivesse vivido nada com ela. Mas essa lógica não se sustenta. Sem Phoenix, a vida de Griffin perde cor. Ele percebe que não está mais apenas evitando sofrer, está evitando viver. Os dias ficam vazios, repetitivos, e aquele isolamento que antes parecia proteção começa a parecer punição. O medo de perder Phoenix é grande, mas o medo de nunca ter vivido aquilo com ela começa a ser ainda maior. Phoenix, por outro lado, continua sendo Phoenix. Mesmo machucada, mesmo fragilizada, ela não se arrepende. Ela entende a reação de Griffin, mas não muda a própria visão da vida. Para ela, o amor nunca foi sobre duração, foi sobre intensidade, verdade, presença. Amar não era um investimento com retorno garantido, era um ato de coragem. Quando eles se reencontram, não há grandes discursos, não há promessas de para sempre. O que existe é uma escolha silenciosa e poderosa. Viver o que ainda existe, enquanto existe. Griffin finalmente entende que tentar controlar o fim só o afasta do agora.
e que fugir do amor não impede a dor, só impede a felicidade. Griffin aprende que não amar por medo da perda é uma forma de morrer antes da hora. Phoenix confirma aquilo que sempre acreditou, que sentir vale mais do que se proteger. Juntos, eles constroem algo breve, mas inteiro. Algo que não depende de futuro para fazer sentido. O tempo não é algo abstrato, distante, mas é matéria-prima da vida. O tempo aqui não é cenário, é personagem. Griffin e Phoenix vivem com a certeza de que o relógio não está do lado deles, e isso desmonta a ilusão que quase todo mundo carrega de que depois eu faço, depois eu falo, depois eu vivo. Ele mostra que viver como se o tempo fosse infinito é muitas vezes a forma mais sutil de desperdiçá-lo. Outro valor central é a coragem emocional. Amar no filme nunca aparece como algo seguro. Pelo contrário, amar é arriscado, doloroso, vulnerável. Griffin representa o medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de se apegar. Phoenix representa a escolha consciente de sentir mesmo sabendo do fim. Viver apenas tentando evitar a dor também é uma forma de se anular. Griffin entende que se proteger demais é abrir mão da própria humanidade. Phoenix vive intensamente não porque é inconsequente, mas porque está inteira em cada momento. Quando conversa, ela está ali. Quando ri, ri de verdade. Quando ama, ama sem garantias. Em contraste, Griffin vive sempre um passo atrás, tentando calcular consequências futuras. O conflito entre os dois é, no fundo, um choque entre viver no agora e viver no e se. Nenhuma promessa de futuro substitui a potência de um presente vivido de verdade. A revelação da doença de Phoenix gera dor, mágoa, quebra de confiança, e o filme não romantiza isso. Ele mostra que esconder a verdade tem consequências reais. Ao mesmo tempo, ele propõe uma reflexão desconfortável. Às vezes, as pessoas escondem não por egoísmo, mas por medo de perder aquilo que finalmente deu sentido aos dias. Amar alguém envolve lidar com essas imperfeições. Há também um valor muito forte ligado à qualidade da vida, e não à duração. O que ele defende é algo mais profundo, que uma vida não precisa ser longa para ser inteira. Os momentos entre Griffin e Phoenix não são grandiosos, não mudam o mundo, não deixam legado histórico, mas são reais, são vividos. E isso, dentro da lógica do filme, vale mais do que qualquer futuro idealizado que nunca chega. Fugir do sofrimento não impede a dor, apenas a adia e muitas vezes a torna mais vazia. Griffin aprende isso da forma mais dura. Ao se afastar de Phoenix, ele não se protege, ele se esvazia. Às vezes, controlar demais é só medo disfarçado de racionalidade. Amar é um ato de escolha, não de garantia. Griffin e Phoenix não ficam juntos porque acreditam em finais felizes, mas porque escolhem viver o que existe enquanto existe, sem promessas falsas, sem para sempre, apenas verdade. O filme encerra dizendo, sem dizer em palavras, que a vida não pede segurança, pede presença, coragem e entrega. Imagina descobrir que o tempo virou um luxo. Não aquele tempo que a gente desperdiça rolando o feed do celular, mas o tempo de verdade, o tempo que dá medo de perder. É exatamente desse lugar que nasce O Amor Pode Dar Certo. Não é um romance comum, daqueles cheios de encontros fofos e finais previsíveis. É um filme que chega devagar, sem fazer barulho e quando você percebe, já está mexendo em coisas profundas. Griffin trabalha com estatística, probabilidade, números. Vive cercado de gráficos, cálculos e previsões. Tudo na vida dele gira em torno de tentar entender padrões, antecipar resultados, reduzir riscos. Não é só profissão, é personalidade. Griffin acredita, lá no fundo, que se você entender bem o suficiente como as coisas funcionam, você consegue evitar surpresas dolorosas. Só que a vida não joga seguindo regras. Quando o diagnóstico chega, ele vem seco, direto, sem música dramática ao fundo. A doença é grave, terminal, e não oferece muitas alternativas. E o que mais chama a atenção não é o medo explícito de Griffin, é o silêncio. Ele não surta, não chora, não grita. Ele simplesmente absorve aquilo como se estivesse ouvindo um dado estatístico impossível de aceitar. Griffin começa a se afastar dos amigos, da família,
de qualquer possibilidade de vínculo profundo. Não por falta de amor, mas por excesso dele. Ele acredita que se manter distante é uma forma de proteger os outros, como se amar alguém agora fosse um ato cruel. Esse isolamento não é vazio, ele é pesado. Griffin continua vivendo, trabalhando, conversando, mas tudo parece automático. Ele está presente fisicamente, mas emocionalmente já começou a se despedir do mundo. É como se ele estivesse tentando desaparecer aos poucos, para que a ausência futura doesse menos. E então, no meio desse estado quase anestesiado, surge Phoenix. O encontro dos dois acontece sem glamour. Não é romântico de imediato. Phoenix entra na vida de Griffin como um furacão estranho. Fala demais, faz perguntas demais, ri alto demais. Ela parece não ter nenhum respeito pelo espaço emocional que ele construiu ao redor de si. Griffin, claro, estranha. Ele observa Phoenix como quem tenta entender uma variável fora da curva. Ela não segue lógica, não respeita previsões. Vive como se o amanhã fosse um detalhe irrelevante. E isso incomoda, mas também atrai. O mais interessante é que Phoenix não demonstra pena, nem curiosidade invasiva. Ela simplesmente age como se Griffin estivesse vivo, não como alguém quebrado, não como um doente em potencial. Ela não tenta consertá-lo, ela apenas o puxa para momentos reais. Conversas estranhas, passeios impulsivos, risadas inesperadas. E pouco a pouco, Griffin começa a sentir algo que ele estava tentando evitar a todo custo: vontade de viver. Não um futuro distante, não grandes planos, mas o agora, o momento. Phoenix vive como quem já entendeu algo que o resto do mundo ainda não percebeu. Cada gesto dela carrega uma urgência silenciosa. Não é desespero, é consciência. Ela fala rápido, se envolve rápido, cria conexões rápidas, porque para ela, o tempo não é algo garantido, é algo emprestado. A relação entre os dois começa a se aprofundar de verdade aqui. Eles passam mais tempo juntos, compartilham momentos simples que ganham um peso enorme justamente porque não tem promessa de continuidade. Conversas que começam banais e de repente ficam profundas. Risadas que surgem no meio de assuntos sérios. Pequenos silêncios que dizem mais do que qualquer declaração de amor. Griffin ainda tenta manter distância emocional. Ele gosta de Phoenix, isso fica cada vez mais claro, mas o medo fala mais alto. Ele evita planos, evita promessas, evita se mostrar totalmente vulnerável. No fundo, ele acredita que quanto menos se envolver, menor vai ser a dor quando tudo acabar. Só que Phoenix não joga esse jogo. Ela provoca, questiona, puxa Griffin para fora da zona de segurança o tempo todo. Faz perguntas que ele não quer responder, vive o presente sem pedir permissão. E isso cria um conflito lindo e doloroso entre eles. Griffin vive tentando se preparar para o fim, enquanto Phoenix vive como se cada dia fosse um começo. Quando a verdade vem à tona, ela não explode, ela cai como um peso silencioso. Phoenix também está doente, também tem prazo, também vive com a certeza de que o futuro não é algo garantido. A revelação muda tudo. Griffin se sente traído, confuso, magoado. Não só porque ela escondeu algo tão grande, mas porque agora ele não é mais o único lidando com a própria finitude. Pela primeira vez, ele vê alguém que entende exatamente o que ele sente, e isso assusta mais do que qualquer solidão. A relação entra num momento de crise. Griffin se fecha, se afasta, volta a usar o controle como defesa. Ele sente que se entregar agora é caminhar direto para uma dor dupla. Amar Phoenix significa perder Phoenix, e ele não sabe se consegue lidar com isso. Já Phoenix enxerga tudo de outra forma. Para ela, o erro não foi amar, o erro seria não ter amado. Ela não se arrepende de ter escondido a verdade no início, porque sabe que, se tivesse contado, Griffin talvez nunca tivesse vivido nada com ela. Mas essa lógica não se sustenta. Sem Phoenix, a vida de Griffin perde cor. Ele percebe que não está mais apenas evitando sofrer, está evitando viver. Os dias ficam vazios, repetitivos, e aquele isolamento que antes parecia proteção começa a parecer punição. O medo de perder Phoenix é grande, mas o medo de nunca ter vivido aquilo com ela começa a ser ainda maior. Phoenix, por outro lado, continua sendo Phoenix. Mesmo machucada, mesmo fragilizada, ela não se arrepende. Ela entende a reação de Griffin, mas não muda a própria visão da vida.
Para ela, o amor nunca foi sobre duração. Foi sobre intensidade, verdade, presença. Amar não era um investimento com retorno garantido, era um ato de coragem. Quando eles se reencontram, não há grandes discursos, não há promessas de para sempre. O que existe é uma escolha silenciosa e poderosa. Viver o que ainda existe, enquanto existe. Griffin finalmente entende que tentar controlar o fim só o afasta do agora, e que fugir do amor não impede a dor, só impede a felicidade. Griffin aprende que não amar por medo da perda é uma forma de morrer antes da hora. Phoenix confirma aquilo que sempre acreditou, que sentir vale mais do que se proteger. Juntos, eles constroem algo breve, mas inteiro. Algo que não depende de futuro para fazer sentido. O tempo não é algo abstrato, distante, mas é matéria-prima da vida. O tempo aqui não é cenário, é personagem. Griffin e Phoenix vivem com a certeza de que o relógio não está do lado deles, e isso desmonta a ilusão que quase todo mundo carrega de que depois eu faço, depois eu falo, depois eu vivo. Ele mostra que viver como se o tempo fosse infinito é muitas vezes a forma mais sutil de desperdiçá-lo. Outro valor central é a coragem emocional. Amar no filme nunca aparece como algo seguro. Pelo contrário, amar é arriscado, doloroso, vulnerável. Griffin representa o medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de se apegar. Phoenix representa a escolha consciente de sentir mesmo sabendo do fim. Viver apenas tentando evitar a dor também é uma forma de se anular. Griffin entende que se proteger demais é abrir mão da própria humanidade. Phoenix vive intensamente não porque é inconsequente, mas porque está inteira em cada momento. Quando conversa, ela está ali. Quando ri, ri de verdade. Quando ama, ama sem garantias. Em contraste, Griffin vive sempre um passo atrás, tentando calcular consequências futuras. O conflito entre os dois é, no fundo, um choque entre viver no agora e viver no e se. Nenhuma promessa de futuro substitui a potência de um presente vivido de verdade. A revelação da doença de Phoenix gera dor, mágoa, quebra de confiança, e o filme não romantiza isso. Ele mostra que esconder a verdade tem consequências reais. Ao mesmo tempo, ele propõe uma reflexão desconfortável. Às vezes, as pessoas escondem não por egoísmo, mas por medo de perder aquilo que finalmente deu sentido aos dias. Amar alguém envolve lidar com essas imperfeições. Há também um valor muito forte ligado à qualidade da vida, e não à duração. O que ele defende é algo mais profundo, que uma vida não precisa ser longa para ser inteira. Os momentos entre Griffin e Phoenix não são grandiosos, não mudam o mundo, não deixam legado histórico, mas são reais, são vividos. E isso, dentro da lógica do filme, vale mais do que qualquer futuro idealizado que nunca chega. Fugir do sofrimento não impede a dor, apenas a adia e muitas vezes a torna mais vazia. Griffin aprende isso da forma mais dura. Ao se afastar de Phoenix, ele não se protege, ele se esvazia. Às vezes, controlar demais é só medo disfarçado de racionalidade. Amar é um ato de escolha, não de garantia. Griffin e Phoenix não ficam juntos porque acreditam em finais felizes, mas porque escolhem viver o que existe enquanto existe. Sem promessas falsas, sem para sempre, apenas verdade. O filme encerra dizendo, sem dizer em palavras, que a vida não pede segurança, pede presença, coragem e entrega. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.